Olá, bom dia! E aí, gostaram da nossa aula de educação física? Eu também amei essa aula de educação física. Pois é, então agora vamos dar continuidade à nossa aulinha de português. Isso, alguém já descobriu aí pela página que vamos usar o livro novo? Pois é, quem não foi buscar, vá lá que tia Morgana está na escola até meio-dia esperando, certo? Para entregar os livros e as atividades que tia preparou com muito carinho e deixou para vocês, ok? Então, abra aí na primeira página. Eu conheço esses personagens de algum lugar, e vocês? Que personagens são esses? Alguém já me disse a Branca de Neve, Cinderela, o Gato de Botas, Chapeuzinho Vermelho, os 7 anões e os 3 porquinhos. Muito bem. E esses personagens fazem parte de contos de fada. Muito bem, Os alunos do 2º ano são os melhores alunos do mundo. Vamos ler essa introdução de tudo que a gente vai ver no nosso livrinho novo? Era uma vez, outra vez. Príncipes, princesas, reis, rainhas e castelos são elementos que fazem parte de muitos contos tradicionais infantis. Embarque em um mundo de histórias e conheça as novas formas de contá-las. Pois é, a gente conhece todas essas histórias, mas separadamente, cada um na sua maneira. E aí eles estão todos juntos nessa introdução. O que será que vai acontecer? Vamos descobrir juntos? Vamos lá, passa lá para outra página. Que personagens aparecem na ilustração da página de abertura? Quais são os personagens? Isso, todos aqueles que a gente falou. Branca de Neve, Cinderela, os 3 porquinhos. Eles fazem parte de quais histórias? Cinderela, Branca de Neve, os 3 porquinhos, Chapeuzinho Vermelho. Muito bem, Vocês são muito inteligentes. Onde essas histórias são encontradas? Isso, hoje em dia elas são encontradas na internet, no YouTube, livros infantis. Isso, sites de revistas. Muito bem. Você acha que essas histórias são antigas? Por quê? São antigas essas histórias? Sim, são histórias que as pessoas contavam, imaginavam, inventavam. Outras são reais, por isso que elas são contadas até os dias atuais. Pois agora vamos juntinhos fazer a leitura coletiva dessa história. E que será que é a história de agora? Alguém já disse. Leia a primeira parte da história Branca de Neve e os 7 anões, depois acompanhe a leitura do professor. Então, vamos lá fazer juntinhos? Branca de Neve e os 7 anões. Num palácio de um distante país, viviam um rei e uma rainha muito felizes com sua filha Branca de Neve. Quando a princesinha ainda era uma menina, a rainha morreu e o rei voltou a se casar com uma mulher muito bela, porém malvada e orgulhosa. Para a desgraça da princesinha, o rei adoeceu e morreu. E a menina ficou aos cuidados da madrasta, que só pensava em vestidos, perfumes e admirava-se no espelho. Aliás, aquele era um espelho mágico, ao qual a rainha perguntava todas as manhãs. O sinal de pontuações quer dizer que é o quê? Uma fala. Espelho, espelho meu,
Existe alguma mulher mais bela do que eu? E o que o espelho respondia, sempre, sempre: não, majestade, vós sois a mais bela. Passaram-se os anos e a menina foi crescendo, tornando-se uma jovem muito bela. Vamos lá. Um dia, a madrasta perguntou ao espelho, como costumava fazer todas as manhãs, se havia alguma mulher mais bela do que ela. E ele respondeu: majestade, vós sois muito bela, mas Branca de Neve é ainda mais. A rainha ficou tão furiosa que seus olhos soltavam faíscas. Não podia suportar a ideia de haver uma mulher mais bela do que ela própria. Mandou chamar um criado que tinha fama de bom caçador e disse a ele para levar Branca de Neve à floresta, matá-la e depois lhe trazer o seu coração. Meu Deus, que mulher malvada, misericórdia! O criado fez o que a rainha malvada mandou. Levou Branca de Neve à floresta, mas não conseguiu matá-la. Contou o que sua madrasta havia ordenado e deixou que fugisse, aconselhando a menina a nunca mais voltar ao palácio. Depois, matou um veadinho e levou seu coração para a rainha. Ela ficou muito satisfeita ao vê-lo. Branca de Neve sentiu muito medo e muita tristeza ao mesmo tempo. E não parava de perguntar a si mesmo: por que minha madrasta quer me matar? Que mal eu fiz a ela? Para onde irei agora? Enquanto fazia essas perguntas, começou a caminhar para o interior da floresta. Depois de andar horas, estava quase caindo de cansaço, viu uma casinha ao longe. Apressou o passo e foi até lá. Bateu a porta, mas ninguém respondeu. Então, a gente já leu uma parte da história da Branca de Neve. Será que essa história termina por aí? Por enquanto, sim. Então, vamos lá para a próxima página. E o primeiro trecho, esse é o primeiro trecho da história de Branca de Neve e os Sete Anões. Que personagens conversa com o espelho? Que personagem? Quem é que conversa com o espelho? Quem? Isso, muito bem, a madrasta, muito bem. Para você, o que significa a expressão soltava faísca? Porque os olhos da madrasta soltavam faíscas. Por quê? Essa expressão significa que ela estava o quê? Com muita raiva, nervosa. Então, é a expressão que a gente usa quando a gente vê que alguém está com muita raiva, que está muito nervoso. Então, essa expressão significa o quê? Que ela estava, furiosa, raivosa. O que fez a madrasta depois de saber que Branca de Neve era a mais bela? Ela fez o quê? Verdade, pediu lá que o criado fosse lá, levasse Branca de Neve e matasse ela. Mas ele é bonzinho, ele não é ruim. Então, ele não teve coragem, mesmo sendo empregado, tendo aquela ordem. Ele não fez isso porque ele era uma pessoa boa e deixou que Branca de Neve, fugisse. O criado fez o que a madrasta lhe ordenou? Ele matou Branca de Neve? Não, ele deixou ela fugir, não foi? E depois matou um bicho para que a madrasta pensasse que era o coração de Branca de Neve. O que aconteceu com Branca de Neve depois que o criado deixou na floresta? Ela ficou muito cansada, com fome, com sede, porém encontrou uma casinha, mas a gente não sabe ainda se ela vai entrar. Será? Vamos
reler esse trecho da história. Um dia, a madrasta perguntou ao espelho, como costumava fazer todas as manhãs, se havia alguma mulher mais bela do que ela. E ele respondeu: Majestade, vós sois muito bela, mas Branca de Neve é ainda mais. A rainha ficou tão furiosa que seus olhos soltavam faísca. Não podia suportar a ideia de haver uma mulher mais bela do que ela própria. Que palavras são usadas no texto para se referir à madrasta de Branca de Neve? Isso, madrasta, ela e majestade. Muito bem, vocês são muito inteligentes. Pois é, então vocês vão responder até essa página 8, certo? Por enquanto, no dia de hoje, essa é a nossa aula de língua portuguesa. Qualquer dúvida já sabem, chama a tia lá no privado, ok? Um beijo bem grande para vocês e até amanhã.